Boa tarde, pessoal. Vamos então à nossa aula de história, tá certo? Infelizmente, a aula pelo Google Meet não deu certo, né? Foi aquele transtorno todo de caindo, né, constantemente a conexão, mas felizmente a gente sempre pode recuperar o tempo, né, e fazer uma outra aula. É isso que eu vou fazer agora, tá certo? Eu quero que vocês assistam com atenção essa aula, tá bem? E façam a atividade que está no final da aula. Não esqueçam que no dia... que até o final de junho, no dia 25, eu preciso de todas as atividades prontas de vocês para postar a nota de vocês no Aluno Online, está certo? Então, façam as atividades que estão atrasadas, façam esta atividade. Essa atividade que eu vou passar ao final dessa aula será para o dia 23 de junho, está certo? Então vamos à nossa aula, Povoamento da América na Pré-História. No livro didático de vocês, esse é o capítulo 2, tá certo? Vamos lá. Então, a América, esse é o nosso continente, o continente americano, né? Aqui nós temos ao norte o Canadá, aqui os Estados Unidos, aqui o México, né? E aqui a América Central, a Guatemala, né? O Panamá, Costa Rica, Honduras. Aqui nós temos a América do Sul, Argentina, Chile, Brasil, o Paraguai, Uruguai, Bolívia, né? Peru, né? A Colômbia, a Venezuela, o Equador, né? Aqui é o nosso continente, a América, né? É esse continente aqui nós vamos estudar o seu povoamento, né? Vamos relembrar que a nossa espécie, a espécie Homo sapiens, ela apareceu, né? Ela surgiu no continente africano, na África, há cerca de 200 mil anos atrás. E da África, a nossa espécie vai migrar para os outros continentes, a Europa, a Ásia, a Oceania e finalmente a América. Mas aí é uma questão importante, veja só, a África está aqui. A África é esse continente aqui, ó. E o nosso continente, a América, está aqui. Observemos que há uma extensão de água muito grande entre o nosso continente, a América, e a África, onde a nossa espécie surgiu. Então, como foi que a nossa espécie, a espécie Homo sapiens, ela saiu aqui da África e veio para a América? De que forma ela conseguiu migrar da África para a América? Já que havia essa extensão de de água enorme aqui entre os dois continentes. Bom, para explicar essa migração da nossa espécie, o Homo sapiens, que surge aqui, ó, nessa região aqui, observe aí o cursor, da África para a América, existem duas teorias, e nenhuma dessas teorias, né, aceitas atualmente, elas colocam a migração pelo Oceano Atlântico. Ela coloca da seguinte forma: ela coloca que a nossa espécie sai da África, migra para o Oriente Médio, migra para a Europa, para a Oceania e para a Ásia, e só depois, há 18 mil anos atrás, chega à América. Mas de que forma? Vamos entender aqui. Ó. Olha só o processo migratório da espécie Homo sapiens. Na África, aqui, há 150 mil ou 100 mil anos atrás, o ser humano começa a migrar para fora desse continente aqui. Não é toda a espécie Homo sapiens, né? Grupos de Homo sapiens começam a sair da África em busca de alimento em outros lugares. Há 100 mil anos atrás, de 100 mil a 90 mil anos atrás, está no Oriente Médio, aqui onde hoje fica a Jordânia, Israel, o Egito, né? A Palestina, a Arábia Saudita, né? Então, migra para essa região aqui do Oriente Médio. Há 40 mil anos chega nessa região aqui do norte da Europa. Há 60 mil anos chega aqui na Ásia, onde está a Índia, aqui onde está a Oceania, 60 a 50 mil anos. Há 35 mil anos atrás chegou aqui no norte da Europa, no extremo norte da Europa, na Rússia, onde hoje é a Rússia, na Sibéria. E aí, há duas teorias para explicar a chegada do ser humano aqui na América, a migração do ser humano aqui para a América. A primeira teoria, que é a mais aceita, diz que ele migrou aqui da Sibéria, onde hoje é a Rússia, para o Estreito de
essa região aqui onde fica o Estreito de Bering. O Estreito de Bering é essa divisão entre o continente asiático e o continente americano. E daqui ele atravessou para a América, ó. Aqui ele atravessou para a América, onde teria chegado há 12 mil anos atrás, ou há 11 mil anos atrás, aqui na América do Sul. Essa é a primeira teoria, eu explico já ela melhor. A segunda teoria diz que o ser humano migrou para a América pela Oceania, aqui da Austrália, da Papua, né, e da Nova Guiné, aqui da Nova Zelândia, através de embarcações e pelas ilhas, ele teria migrado e chegado aqui à América do Sul, né, e daqui povoado o restante do continente americano. Então, essas são as duas teorias. Como é que elas se explicam? Veja só. Mostrando aqui, o ser humano sai do continente africano, sai da África, aqui, ó, mostrando a seta aqui, acompanha a seta aí, ó, sai da África, migra para a Ásia, migra para a Europa. Lembre que nesse momento o ser humano é nômade, ele não é fixo num lugar só, ele está sempre em busca de novos lugares para encontrar alimentos, né? A seta mostra aqui que ele migra para a Oceania, onde está a Austrália, a Nova Guiné, né? A Nova Zelândia, para a Polinésia, que é um conjunto de ilhas, e daqui ele vai migrando para a América do Sul. E os grupos que migraram para a Sibéria, onde hoje fica a Rússia, passaram aqui pelo Estreito de Bering, chegaram a Alasca e migraram para a América do Norte, da América do Norte para a América Central, da América Central para a América do Sul. Então, é um processo lento que teria começado há 100 mil anos atrás, e ainda não terminou. Essas migrações humanas elas ainda não terminaram, elas continuam ocorrendo no planeta inteiro. Mas a migração que começou do Homo sapiens, que começou há 100 mil anos atrás aqui na África, só chegou aqui à América há 18 mil anos, bem depois, né? Então, a América teria sido o último continente a ser ocupado pela nossa espécie, a espécie Homo sapiens. Aqui mostrando a teoria de povoação pelo Estreito de Bering. O ser humano atravessa essa região aqui do Estreito de Bering, percorre a costa do Oceano Pacífico para a América do Norte, chega à América Central e finalmente a América do Sul, onde aqui está o Brasil, a Argentina, o Chile, né? Aqui mostrando essa travessia pelo Estreito de Bering. Observem só aí, né? Então, aqui a Sibéria, o Estreito de Bering é aqui, ó, ele atravessa para o Estreito de Bering, chega aqui à América do Norte, onde estão os Estados Unidos e o Canadá. Depois ele vai descendo pela costa do Pacífico até atingir a América do Sul. Vamos observar mais de perto aí o Estreito de Bering. Veja só, essa porção de terra aqui é a Sibéria na Rússia, né? A Sibéria russa, aqui. E essa porção de terra aqui é o Alasca, já na América. Aqui fica na Ásia, aqui fica na América, pertence aos Estados Unidos. Esse aqui é o Mar de Bering. Mas há 18, 20 mil anos atrás, esse mar ele estava completamente congelado. Ainda hoje, durante o inverno ártico, né, no Círculo Polar Ártico, esse mar ele congela completamente. Né? Há cerca de 18, 20 mil anos atrás, não havia ainda esse mar, aqui era tudo gelo, tudo congelado o tempo todo. Então, os seres humanos vão atravessar por esse mar congelado, desde o Estreito de Bering, desde a Sibéria, pelo Estreito de Bering, até o Alasca, onde hoje é o Alasca, e chegam, então, ao continente americano. Vamos observar aqui. Ó. A outra teoria é a da migração pelo Oceano Pacífico, que diz que o ser humano migra para a Oceania, chega à Austrália, povoa as ilhas aqui do Oceano Pacífico, como a Nova Zelândia, né, a Papua de Nova Guiné, a Melanésia, a Polinésia, e em embarcações ele migra pelo Oceano Pacífico até a América do Sul. Veja mostrando aqui, ó. O Homo sapiens migra para a Oceania, aqui onde fica a Austrália hoje, onde fica a Nova Zelândia, onde fica a Nova Guiné, as Filipinas, a Polinésia, a Melanésia, é um conjunto de ilhas que existem no Oceano Pacífico. E, por meio dessas embarcações aqui, eles então atingem a costa leste da América do Sul e começa o povoamento da América. Essa é uma teoria bem aceita também, posto que essa aqui, ó, a pelo Estreito de Bering, ela é bem mais aceita atualmente. Né? E há também os historiadores que combinam as duas teorias. O homem teria vindo tanto pelo Estreito de Bering para a América, tanto
quanto pelo Oceano Pacífico. Eles combinam as duas teorias. E aí, os povos ameríndios, né? Esses povos, esse Homo sapiens que migrou para a América, ele vai formar então os povos ameríndios, né? Que são os povos da América, né? Já mostrando aqui duas crianças indígenas do Brasil. Aqui são crianças Yanomamis da Amazônia, aqui no Brasil, né? Então, quem eram esses povos ameríndios que existiram aqui no Brasil, aqui na América, tanto na América do Sul, quanto na América Central, quanto na América do Norte, antes da chegada dos europeus, portugueses e espanhóis, ingleses e franceses e holandeses, no século XV, XVI e XVII. Quem eram esses povos ameríndios? Esses povos ameríndios, eles habitaram a América do Norte, né, Alasca, Canadá, né, a Groenlândia, os Estados Unidos, o México, que formam a América do Norte. A América do Norte é formada por 3 países: Canadá, Estados Unidos e México. Alasca não é um país. O Alasca pertence aos Estados Unidos. É um estado que pertence aos Estados Unidos. A Groenlândia também não é um país. É uma ilha que pertence à Dinamarca, um país da Europa. Então, quais eram os povos indígenas, os povos ameríndios ou indígenas que viviam na América do Norte? E vivem ainda, aliás, muitos ainda vivem, perdão. Os esquimós habitam principalmente o norte, aqui, o extremo norte da América do Norte, né? O Alasca, o Canadá e a Groenlândia, né? São povos que vivem próximo ao Polo Norte, né? O Círculo Polar Ártico aqui, né? Então, os esquimós, ainda existe esse grupo de esquimós. Os esquimós ainda existem, não são muitos, mas existem no Canadá e no Alasca, né? É um dos povos mais antigos da América, um dos povos mais antigos do nosso continente. Os esquimós. Os dakotas, né, que é um grupo indígena da América do Norte, no caso dos Estados Unidos, né, aqui mostrando eles. Esse grupo, ainda existe remanescentes desse grupo. A maioria foram extinta pelos colonizadores espanhóis, ingleses e franceses, mas ainda existe nos Estados Unidos remanescentes desse grupo indígena, os dakotas, né? Grupo indígena importante da América do Norte. Né? Os olmecas e toltecas, né? No México, também na América do Norte, aqui ó, mostrando os toltecas, né? Aqui mostrando os olmecas, aqui o monumento tolteca e aqui o monumento olmeca, né? Perdão, aqui o monumento olmeca, aqui mostrando, ó, nessa ilustração, a vida dos olmecas, aqui nessa ilustração mostrando a vida dos toltecas, e aqui um monumento que ainda existe no México dos toltecas, e aqui também um monumento que ainda existe no México dos olmecas. Na América Central, os povos que lá viviam na América Central, né, estavam também ligados aos povos que viviam na América do Norte, principalmente no México, né? A América Central é formada pelos seguintes países: a Guatemala, o Belize, Honduras, a Nicarágua, a Costa Rica, o Panamá, né? E também países aqui da América Insular, como a Jamaica, a Cuba, o Haiti, que não aparece aqui, né? Que é chamado de América Insular, né? Então, quais eram os povos dessa região aqui da América do Norte? Os astecas, que também habitaram o México, né? Os astecas aqui, ó, que também habitaram o México, eu coloquei aqui na América Central, né? Por uma questão de conveniência mesmo, né? Mas predominantemente os astecas eles viviam no México, na América do Norte, né? O México, na minha posição, né, faz parte de alguma forma também desse conjunto de países da América Central, né? Posto que seja geograficamente colocado na América do Norte, mas não tem muita importância. Eram povos ameríndios, tanto os astecas, mostrando aqui, quanto os maias, sendo mostrado aqui nessa ilustração, povos importantes da América do Norte, no caso do México, e da América Central, no caso dos maias aqui, nessa região onde hoje fica Honduras, né? O Belize, né? Principalmente. Honduras, claro. Os maias, né? Nessa região onde fica principalmente o país Honduras aqui, né? Veja só, Honduras aqui, né? E a Guatemala. Honduras e a Guatemala, né? Para não confundir. Os astecas eram principalmente aqui no México, né? Bem mais ao norte do México, onde hoje fica a cidade do México, né? E a América do Sul. A América do Sul, formada pelos países Colômbia, Equador, Peru, né, o Chile, a Bolívia, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, o Brasil, a Guiana, né, francesa, o Suriname, né, e a Guiana e a Venezuela. É um conjunto
vasto de países e de riquezas culturais e históricas importantes. Um dos povos ameríndios muito importantes aqui da América do Sul foram os Incas, né, que viveram na região dos Andes. A região dos Andes, essa região aqui, ó, do Equador, do Peru, da Bolívia, do Chile, né, e uma partezinha aqui da Argentina também. Os Incas viveram nessa região, a região dos Andes, do Peru, da Bolívia, do Chile, né, principalmente do Peru, né? Então, aqui mostrando os Incas que desenvolveram uma civilização grandiosa que nós estudaremos futuramente. Os Guaranis são povos indígenas do extremo da América do Sul. Eu vou voltar aqui ao mapa, eram povos aqui que viviam aqui no extremo sul da América, né? Aqui na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e aqui no extremo sul do Brasil, em boa parte aqui do sul do Brasil, certo? Então os Guaranis, também um povo indígena, um povo ameríndio importante aqui do nosso continente. Os Tapuias, povo indígena, povo ameríndio aqui da nossa região, da região Nordeste, né? Aqui do sertão nordestino, de todo o Nordeste aqui, do sertão nordestino. Os povos Tapuias, também povos ameríndios importantes do Brasil. Os Marajoaras lá na Amazônia, que é só um grupo que é um indígena da Amazônia. Claro que a região norte, na Amazônia, tinha vários grupos. Eu destaquei os Marajoaras porque eles têm uma cultura importante, que até hoje é reconhecidamente tem sua importância reconhecida no mundo inteiro, né? A cultura Marajoara, que mostrando são belíssimas cerâmicas, né, feitas por esse grupo indígena, que é conhecida no mundo inteiro. Aqui mostrando um dos descendentes Marajoaras trabalhando nessa cerâmica, a cerâmica Marajoara, lá na região norte, no Pará, principalmente. E aqui a pré-história no Brasil. A pré-história do Brasil, ela ganhou impulso decisivo entre as décadas de 70, 80 e 90. Na década de 70 foi descoberto esse fóssil aqui. Deixa eu me ajustar um pouco aqui, né? O fóssil de Luzia. Luzia é uma mulher, uma fêmea da nossa espécie, da espécie Homo sapiens, que foi descoberta numa região de Minas Gerais, não me recordo agora qual o nome da região, né? Então, Luzia foi descoberta em Minas Gerais, na região de Minas Gerais, e é um dos fósseis humanos mais antigos descobertos no Brasil, né? O esqueleto, né, aqui, aliás, o crânio de Luzia foi descoberto, né? E na década passada, não me engano, no final da década de 90, no final da década passada, década de 2000, né? Foi então feita uma reconstituição da face de Luzia, como seria a face de Luzia. Veja aí os traços dela, são traços negroides, né? O nariz, né, platirríneo aqui, de africano, né? Os lábios grossos, as maçãs também grossas do rosto, né? Então traços africanos, mostrando a ascendência africana de Luzia, né? A ascendência, né, de Luzia era africana como todos nós. A espécie Homo sapiens proveio do continente africano, evidentemente, né? E aqui mostrando as pinturas rupestres do Brasil. Além do fóssil de Luzia, né, dos fósseis de Luzia e de outros fósseis da nossa espécie encontrados, né, em várias regiões do Brasil, há também as pinturas rupestres. Aqui mostrando pinturas rupestres da Serra da Capivara, no Piauí. O sítio importantíssimo do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Importante sítio arqueológico para o estudo da espécie Homo sapiens aqui no Brasil. Para o estudo do povoamento no Brasil. Aqui mostrando os animais da fauna local, da Serra da Capivara. Aqui mostrando uma caçada na região. Aqui também mostrando uma caçada. O Parque Nacional da Serra da Capivara é importantíssimo sítio arqueológico e antropológico e histórico para o estudo da pré-história no Brasil. Aqui também são pinturas da Serra da Capivara, no Piauí, mostrando também a fauna local, animais do local, né? E aqui mostrando as mãos, né? São pinturas nas paredes das cavernas, daí chamada de pinturas rupestres, né? Fontes importantíssimas para o estudo da pré-história no Brasil. Além disso, além dessas fontes históricas das pinturas rupestres e dos fósseis, né, nós temos os sambaquis. Os sambaquis são esses morros que foram erguidos pelo Homo sapiens, pelos ameríndios aqui do Brasil, no nosso litoral. Os sambaquis são encontrados no litoral sul e no litoral sudeste do Brasil. São grandes amontoados de conchas,
né? Essas conchas eram moluscos, ostras, né? Mariscos que os indígenas do litoral usavam para se alimentar, e eles foram acumulando esses sambaquis. Esses sambaquis serviam de túmulos, né? Aqui, ó, de tumbas mortuárias, mostrando aqui o esqueleto, um fóssil, né? Já fossilizado dos nossos ancestrais, né? Aqui da América, né? E importante registro arqueológico para o estudo da história do homem aqui no Brasil, né? Do homem, do Homo sapiens aqui no Brasil, do indígena aqui no Brasil no período anterior à colonização portuguesa. Então, são dados importantes para o estudo da nossa história. Vou só repetir aqui, ó. Os sambaquis, né? As pinturas rupestres da Serra da Capivara, né? E outras, claro, outros sítios, né? Eu citei a Serra da Capivara porque é o mais famoso, né? Mas existem outros sítios espalhados no Brasil inteiro, inclusive aqui na nossa região do Cariri Oriental, lá em Mauriti, em Milagres, aqui em Brejo Santo, há várias pinturas rupestres importantes. E os fósseis, né? Encontrados desses homens, como o de Luzia, né? E os fósseis também encontrados dentro dos sambaquis, como esse aqui, mostrado aqui na imagem, certo? E aqui, mais uma vez, mostrando os vários povos indígenas que habitaram e ainda habitam o nosso continente. Muitos desses povos foram exterminados pelos colonizadores portugueses, espanhóis, ingleses, franceses e holandeses, mas muitos resistiram e ainda sobrevivem. Aqui mostrando mais uma vez os indígenas da América do Norte e aqui mostrando indígenas do Brasil. São povos que resistem ainda, né, contra a sua exterminação, né, e tentam construir e manter viva a sua cultura. Vamos então à nossa atividade. A atividade de história para entregar no dia 23 de junho. Essa atividade é para o dia 23 de junho. Na primeira questão, eu quero que vocês desenhem um mapa do continente americano no seu caderno. Vocês vão desenhar um mapa no caderno. Vocês vão pegar o mapa da América e desenhar ele no caderno, tá certo? Na segunda questão, vocês vão desenhar um mapa da migração do ser humano desde a África até o continente americano. Mas, César, eu não sei desenhar esse mapa. Volta na aula e vê o mapa que eu mostrei lá. Aquele mapa que tem as setinhas, mostrando o homem migrando da África para o Oriente Médio, para a Europa, para a Índia, para a Ásia, para a Oceania e, finalmente, para a América, através do Estreito de Bering ou pelo Oceano Pacífico, né? Pesquise direitinho esse mapa, vocês vão encontrar até no livro de vocês, na capítulo 2 do livro de vocês, livro didático de história, capítulo 2. Terceira questão, vocês vão pesquisar na internet ou no seu livro didático, também no capítulo 2 aí, né? Quem não tiver internet ou quem não quiser pesquisar na internet, pesquisa no livro didático. Eu quero que vocês pesquisem informações sobre a Serra da Capivara no Piauí. Vocês vão escrever essa pesquisa no caderno. Agora, eu não quero uma cópia do texto da internet nem do livro. Quero que vocês leiam o texto que pesquisarem e depois escrevam um texto seu em 12 linhas. E, finalmente, a quarta questão, só são 4 questões essa atividade. Vocês vão explicar as 2 teses para o povoamento da América. As 2 teses aceitas. A primeira, pelo Estreito de Bering. A segunda, pela navegação pelo Oceano Pacífico. Então, vocês vão explicar como o ser humano saiu da Sibéria, atravessou o Estreito de Bering e chegou ao Alasca. Depois vão explicar como o ser humano foi da África para a Oceania, da Oceania para a América do Sul através de embarcações. Então, resolvam tudo no caderno, depois fotografe e mandem no Google Classroom para que eu possa corrigir, né? E dar a nota, né? Essa atividade deve ser enviada até o dia 23 de junho, né? Então, bom dia, boa tarde, né? Obrigado. Qualquer dúvida, só é me contactar, né, no grupo ou no dia do atendimento, que é na quinta-feira pela manhã, de 8 às 11. Né? Tchau, pessoal.